Olá, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, para quem estiver assistindo aí, dependendo do horário, tá? Estaremos entrevistando hoje a Carlene, tá? A Carlene é uma física, doutora em física, e tomou um rumo um pouquinho diferente do que ela planejava, né? Do usual da academia. E a gente vai estar entrevistando, vai ser uma entrevista bastante informal, tá? É num bate-papo mesmo, não tem muito protocolo a seguir. Tem algumas perguntas para fazer para ela, mas ela vai seguindo o caminho dela com as perguntas, com as respostas, sem problema algum, tá? Sem vínculo com muito tempo, tá, Kalene? Você responde, fica à vontade para responder. Tá bom, boa Primeiro, eu vou tarde, fazer a pessoal. primeira pergunta para que todo mundo entenda. Carlene, se apresente. Quem é a Carlene? Eu me chamo Carlene, eu sou natural do interior do Rio Grande do Norte, de Açu, e terminei meu curso de Física em meados de 2010, fiz carreira continuada, tudo pela UFRN, graduação, mestrado e doutorado. Fiz um doutorado sanduíche na França, pois 1 ano e meio ali entre 2014 e 2016, e regressei ao Brasil, né, depois eu fiz 2 pós-docs, e aí depois eu saí da academia. Tomei um rumo diferente. Beleza. Aí agora que você me responde algumas outras perguntas. Vamos lá, eu estou colando aqui. Tá, como é que você me responderia o seguinte? Como é que você enxergava o mercado de física lá naquela época, quando você estava começando a pós-graduação? Então, naquela época eu tinha uma visão, assim, da carreira de física bem padrão, acho que todo mundo tem essa visão, de que eu iria acabar sendo professora, né, sendo professora universitária. E eu gostava muito, né, tinha os desafios da pós-graduação, que é cursar as disciplinas, encontrar um grupo de pesquisa, encontrar um bom orientador, e aquilo naquele momento fazia total sentido para mim, né, até pela conjuntura mesmo no país que a gente vivia, que foi ali por volta de 2012 até 2016, aquele super incentivo que teve das universidades, tinha muito concurso público, muita oportunidade para Ciências Sem Fronteiras, inclusive eu fui beneficiária. E aí eu me vi assim, né, não, beleza, eu vou acabar o doutorado, talvez continuar mais uns 4 anos de pesquisa, né, para solidificar, porque a gente termina o doutorado, de certa forma, ainda um pouco cru na pesquisa independente, Isso, e aí disse: "Não, isso eu acho que é o caminho padrão do sucesso. padrão", Assim. isso. Exato, você tem essa formulinha mágica, assim, que todo mundo fica ali te passando e você vai meio que na onda e acredita. E Então, às uma coisa vezes importante, Carolina, para interromper, que é interessante que você falou, que é o seguinte, normalmente a gente pensa que assim que termina o doutorado, a ideia é fazer um concurso o mais rápido possível, né? E sim, você já, diferentemente de muitas pessoas, pensava em fazer um pós-doutorado para se qualificar na pesquisa, para depois conseguir um emprego, que não é normalmente a média. A média das pessoas é eu quero terminar o verdade. doutorado e correndo para arrumar um concurso, seja lá onde for. Verdade. Eu acho Eu que isso tem devo muita influência muito sua, ir talvez do seu supervisor, né? sim, o professor Álvaro, né, que é o diretor do instituto, ele era o meu, orientador tanto no mestrado e no doutorado, e assim, ele tem essa visão mais aberta que é diferente da cultura mesmo do Brasil, e eu achava isso fantástico, né, incentivar sempre a você buscar a melhor formação, e até ele falava assim: "Se você buscar ser o melhor naquilo que você faz, nunca vai faltar posição para você". E ele tem total razão, eu concordo 100% com esse dito dele. E aí eu via muito isso, não, eu vou terminar o meu doutorado, acho que eu quero fazer, assim, uns 4 a 5 anos de pós-doc, que é aquele início de carreira realmente que você está consolidando, e depois eu vou tentar uma posição permanente. E aí depois do doutorado eu defendi em 2017, por aí, fiz o meu primeiro pós-doc na Unicamp, eu passei 1 ano e meio lá. Estava no grupo do professor Eduardo Miranda, eu sou a formação é matéria condensada, né, minha área, e daí eu fiquei esse 1 ano e meio lá, e já também estava tentando ver vagas, assim, nada muito compromissado, até porque quando a gente termina o doutorado, a gente tem essa visão de: "Ah, eu quero estudar para um concurso", mas estudar para concurso também é difícil. E conciliar isso com a pesquisa que eu estava fazendo na época era um desafio, porque eram coisas difíceis, eu estudava coisas difíceis, assim. E aí depois que acabou esse período lá, foi muito bom, eu conheci várias pessoas, participei de conferência, aumentei meu networking na física, e consegui um contato com o Tomaso, que também já era de uma área ali próxima do que eu fazia, né, o meu período na Unicamp estava acabando,
E depois que você acaba, assim, um pós-doc, você fica pensando: "Agora eu vou pular para outro, vou pular para outro". Só que essa fase toda de você ficar migrando de contrato é um pouco difícil, porque você tem que preparar projeto, você tem que estar conversando com os pesquisadores, vendo onde é que tem oportunidade. E aí surgiu essa oportunidade na Holanda. E aí lá eu fiquei mais 6 meses de pós, doutorado, fiquei entre janeiro de 2019 até junho de 2019. E também foi super legal. Lá, infelizmente, o projeto não andou como esperado, porque era um projeto bem desafiador, e o tempo da bolsa era muito curto, e ali em 2019, né, a gente já estava sofrendo esse desmonte total de investimento em ciência, essa loucura toda que está até hoje, né. E aí eu regressei ao Brasil e regressei meio sem perspectiva. Fiquei ali 6 meses finalizando alguns trabalhos, né, que eu já tinha iniciado, mas sem bolsa total, me mantendo somente com o que eu tinha economizado nesse período. E aí eu comecei a aplicar para outras posições, não no Brasil também, apliquei para fora mesmo, mas sem sucesso. E aí isso começou a me desmotivar um pouco, né, e aí em 2020 veio a pandemia. Aí eu disse: "Nossa, e agora?", né, tive que repensar todo o projeto, toda a formulazinha, né, que a gente isso já tinha feito o quê? 3 anos, quase 4 de que eu terminei o doutorado, né, então era aquele período que eu estava dizendo: "Poxa, agora É a vamos hora. come é a hora, vamos começar a fazer concurso", mas aí também não tinha concurso. E aí eu apliquei para uma posição permanente na própria UFRN mesmo, né, não tive sucesso, e depois apliquei mais 2 temporárias também, essas eu passei, mas eu não acabei não sendo chamada, porque foi justamente no período de pandemia, e aí acabou as aulas presenciais, né, acho que os Minguaram, depart né? Minguaram as horas, né? minguaram ali, os professores viram que não tinha necessidade de fazer contratos novos, porque a aula ia ser remota e tal. E aí eu fiquei, né, beleza, vamos esperar mais um pouco, pode ser que essa pandemia não demore tanto tempo. E aí eu fiquei aí mais um ano como visitante do grupo de pesquisa, até do professor Rodrigo, a gente participava, tem reunião semanal, eu participava, discutia possíveis projetos para continuar as coisas que eu estava fazendo no pós-doc, mas chegou um momento que eu já estava, assim, muito cansada, né, e aquilo essa falta de perspectiva que eu Cansa. atribuo cansa, né, é até um cenário, assim, não está no meu controle isso, né, é uma coisa da conjuntura mesmo que a gente está vivendo. E aí eu comecei a conversar com pessoas que tinham feito migração da academia para a indústria, né. Conversei com 2 colegas meus da época do doutorado, que hoje eles trabalham fora do Brasil, um trabalha no TikTok, ele trabalha no TikTok, e o outro trabalhava na época na Lego, né, na Dinamarca. E aí eu perguntei das posições, né, o que é que eles faziam lá basicamente, e aí eu descobri a área de ciência de dados, que estava aquecida, assim, o mercado fora já está um pouco ali estabelecido, mas no Brasil está chegando mais forte agora essa tendência, né, de se É. trabalhar com dados. E aí eu comecei a estudar as possibilidades, vi um seminário também aí do instituto de um ex-aluno, se eu não me engano, lá de São Paulo, não sei se era da USP, que hoje ele trabalha numa companhia de seguros, é uma posição parecida também, e eu achei o seminário muito estimulante, assim, porque mostrava também a capacidade da gente que segue essa carreira acadêmica sólida, mas migra. E conversei também com a Samurai, que é uma ex-pós-doc aí do instituto, Nessa que hoje época que você estava conversando com eles, você já tinha feito algum curso após o seu doutorado específico para ciência de dados ou não? não, eu estava descobrindo a área, estava Tá, só vendo, tateando as só coisas. tateando, vendo o que é que eu podia aprender, o que é que eu sabia já, o que é que eu podia aplicar do que eu já sabia. A realidade foi triste, porque eu não sabia de nada. Você vinha de física teórica, né? Exato. E aí você descobre: "Meu Deus, eu tenho que aprender a programar de novo, vou ter que ver coisas, assim, tipo de estatística que você vê lá na graduação, lá muito tempo atrás, e o aprendizado de máquina, né, que é o top, assim, trend Uhum. topic que é agora dos contratos".
Mas, assim, aí eu começando a tatear essas possibilidades, eu também já fui fazendo o curso de programação, voltei a programar. E essa parte é legal, porque na física a gente usa muito, né, pelo menos eu que era Uhum, teórico, é a única coisa ali que aproxima você da parte experimental é fazer simulações. E aí eu já uhum. programava em linguagens, eu programava em C, que é uma linguagem relativamente antiga e não muito usada no mercado, e no doutorado e no pós-doc eu usava software, que era matemática, né, que também não é considerado linguagem, mas já dá ali uma base para você ter lógica de programação, entender como é que funciona o algoritmo. E aí eu aprendi Python, eu fiz curso de Python, vi que realmente era uma ferramenta que era imprescindível aprender se eu quisesse fazer essa migração. E até hoje eu ainda estudo, a gente nunca para, assim, de estar renovando. E aí, conversando com essas pessoas e estudando essas possibilidades de conhecimento, vendo o que é que eu precisava aprender, eu comecei a fazer o contato, né, ali, e aí, nisso eu quero reforçar também a importância do networking. O pessoal que eu conheci em Campinas foi muito bom, eu conversei com muita gente também, porque lá em São Paulo ele já tem esse O movimento. mercado privado absorve mais, né? Absorve mais, sim. Aqui no Nordeste eu acho que está começando a descentralizar do Sudeste por causa do home office, que é uma oportunidade que eles têm de captar talento de todo o Brasil. E aí eu vi isso, opa, é aqui. E aí estudei as possibilidades, apliquei para algumas vagas, tive muito Aí insucesso. uma pergunta, assim, que é mais para as pessoas que estão pensando na mesma coisa que você. Como foi essa aplicação? Foi lá, Carlene, então, eu vi essa vaga aqui no LinkedIn, vou lá aplicar, foi assim? Basicamente sim. Foi, né? Sim, lá tem muita oportunidade, você tem que estar preparado para ver o que é que as pessoas estão precisando, estão buscando, fazer o seu perfil um diferencial, buscar formação, por exemplo, que eu realmente não tinha e formação continuada também, acho que, ciência de dados já está dizendo ali, a Tem gente que ser, carrega né? a bagagem de cientista, está toda ali, então a gente está sempre estudando. E aí você vê as posições e vê o que é que as posições requerem, né. Ah, Perfil, né? precisa de Python, precisa aprender a mexer com banco de Na dados. sua, por exemplo, o inglês era relevante ou não? Muito relevante, Muito porque, relevante. eu para deixar claro, assim, né, já chegando nessa parte, eu trabalho atualmente numa consultoria, que é uma consultoria do Grupo Boticário, e eles têm projetos outsourcings para clientes internacionais. Então, a equipe toda de negócios é internacional, então tem ali os encontros. Eu ainda não me envolvi em nenhum projeto fora, né, só em 2 nacionais, mas tem sim, e é muito importante. É só para deixar claro para todo mundo, ela é uma física, tem inglês e teve que aprender programação para Sim, trabalhar para uma consultoria para Boticário. Então, tá, é uma coisa fora do usual. Até, sim. até o slogan. Física na Boticário. Eu penso, como é? Como é Como que... assim? Vai estudar a química dos perfumes, a física quântica, não. Mas assim, é legal você ter falado nisso, porque as pessoas imaginam realmente que seja um universo totalmente diferente, mas ali no dia a dia eu observo que eu uso muitas das coisas que eu aprendi durante a carreira acadêmica, que é, por exemplo, a questão do comprometimento com o projeto, o comprometimento com os prazos, a relação interpessoal do seu supervisor, porque eu tenho um gerente direto, tenho os meus colegas de time também, que são outros cientistas. Então, Eu eu acho acho que que sua formação de física, como de cálculo e tudo mais, facilita muito, facilita muito, sim. né? Álgebra linear, você precisa entender um pouco ali cálculo 1 e 2, né, cálculo de muitas variáveis. Estatística pesa um pouco, porque a gente vê relativamente básico na Superficialmente, assim. graduação, superficial, mas também não é nenhum bicho de 7 cabeças para quem já vem dessa área de exatas, domina bem. E a programação, que eu acho que é o principal, né, você entender a lógica de programação, entender de algoritmo ali. Essa eu estava dando uma aula de eletromagnetismo, inclusive hoje de manhã, e eu falei exatamente sobre esse tópico, motivado pela entrevista que a gente ia fazer. E eu falei para o pessoal que um físico pode sim atuar no mercado de trabalho privado, mas não é o diploma de física em si que lhe garante essa Não, possibilidade. não é, É um não é. meio. A física vai ser um meio para você. Então, você vai precisar de coisas além do seu diploma de física, como, por exemplo, você tem um inglês, que normalmente eu já vi também até no LinkedIn, você precisa de inglês pelo menos intermediário ou avançado. Intermediário, no mínimo, Sim, mas algumas das possibilidades. E conhecimento médio para avançado de computação.
Ou Isso, seja, de usando uma Python, outras linguagem. linguagens também, É. né? Linguagem R, eu não lembro. Aí você sabe dizer melhor que eu. Depende muito do que você quer seguir. Como eu busquei a área de ciência de dados, porque era onde eu podia aplicar toda a bagagem que eu tinha da academia, eu precisava aprender bem Python ou R, né, e uma linguagem de banco de dados. Mas eu já vi, assim, na época que eu estava pesquisando o que é que eu poderia fazer fora, quem vem da física também atua, por exemplo, como engenheiro de software. Então, ali você vai precisar de outro skill, de outra tecnologia, de outra linguagem. Então, varia muito, sabe? O mercado, ele está aberto a abraçar a gente, por quê? Porque eles veem que a formação acadêmica já é um grande mérito, sabe? No sentido pessoal e no sentido Perfil, né? O o perfil da perfil. pessoa. Isso, exatamente. Então, não é para desanimar, assim: "Ah, eu vou fazer física", não. E eu ainda gosto muito de estudar física, tá, deixar bem claro, assim. Agora eu vou fazer uma pergunta mais difícil para você agora. É uma pergunta surpresa. A Carlene se imagina voltando a uma política de governo diferente de apoio à ciência e educação. A Uhum. Carlene se vê no mercado privado ou na volta para a academia? Pergunta difícil, de R$ 1.000.000. Olha, eu recebi proposta depois que eu estava aqui, para voltar para a academia, e era temporário, né, mas enfim, estava lá a proposta, porque eu ainda me via como professora e tal, mas eu Eu digo assim, recusei. né? Voltando, sei lá, vamos fazer um prazo assim, 3 anos para frente, voltar uma política de concurso. E aí, cara? Eu acho que não sei, eu fico tentada, mas é mais por questões pessoais também. Eu gosto de me desafiar, né, isso eu tenho desde que eu saí daqui do interior, poxa, fui morar na capital para estudar, Ela saiu então de Açu, né? saí de Açu, Quantos voltei. habitantes? Aqui a gente tem quase 70.000, é um pouco grande a cidade. É, uma cidade um pouquinho relativamente. Então, saiu de Açu, foi bater na Holanda, na França, Holanda, São agora Paulo. São Paulo, terminou o doutorado, pós-doutorado no Instituto, e agora mesmo para Boticário. Para escrever É. um livro, a história. Da Olha, não é tão incomum assim, porque a maioria dos meus colegas, eu vou revelar esse segredo aqui, quase todo mundo vem da academia. É, É, sim, mas é mais o pessoal de São Paulo, como a gente falou no eu início. imagino, em São Paulo é muito comum a pessoa terminar a graduação ou doutorado Sim, e ir direto para a indústria. Né? sim. E eu acho que é isso, a pessoa tem que ver ali o que ela está buscando, o que está fazendo sentido no momento e ver, e sim, ter em mente que aquele caminho que ela está seguindo não é em vão, porque você aprende muita coisa, eu acho que a gente no curso de física, a gente aprende a aprender. Tá, eu tenho uma pergunta para você. Qual seria a tua maior dificuldade para exercer as suas atribuições atuais? A minha maior dificuldade consiste ainda em entender o produto que o cliente está querendo. Porque, assim, a gente tem o background, técnico, né, por exemplo, eu trabalho com muitos problemas de otimização e de previsão de demanda, que é algo ali em previsão de demanda a gente usa muito o conceito de séries temporais, que é algo que a gente vê também na academia e tal. Beleza, aí o cliente chega para mim: "Olha, eu quero que você faça para mim uma previsão da venda de um determinado produto daqui a 6 meses. Como é que vai ser isso e o que é que eu posso fazer com esse resultado?". Aí você diz: "Putz, como que eu posso modelar?". Porque, assim, na teoria, a gente que trabalha com física teórica, é tudo maravilhoso, tudo o sistema é perfeitinho, a vaca é esférica, a gente costuma brincar. Na vida real isso não existe. Você tem N variáveis incontroláveis, É, N imagino. parâmetros. Então acho que a principal dificuldade é entender o problema da Como vida real. modelar, né? Como Como modelar. modelar um problema da vida real. Exatamente. Nossa. Ok, agora eu vou fazer uma bem breve, tá vendo? Vou fazer uma última pergunta, tá? Você tem algum recado para os estudantes de graduação, pós-graduação de física? Eu acho que nenhum estudante deve desistir desse caminho, é um caminho muito gratificante, eu sou muito grata de toda a trajetória até aqui, conheci pessoas maravilhosas, participei de coisas maravilhosas, projetos muito desafiadores, guardo isso para a minha vida, todos os aprendizados, e se essa Carlene que vocês estão ouvindo aqui hoje existe, é por causa dessa trajetória acadêmica, então
eu sei que tem um período ali que o aluno fica hesitando, mas vai em frente, siga que vai dar bom no final. Maravilha. E agora eu tenho um recado que é tanto para você como para todos que estão assistindo, que é o seguinte. Acho que a história da Kalene é um dos exemplos muito bem-sucedidos. Eu tenho, inclusive, um pós-doutor que hoje trabalha num banco também, trabalha com... ele lidera um grupo de machine learning, né? E ele fez essa migração numa época ainda boa para questões de emprego ainda, na época de concurso. Então, foi uma coisa realmente que ele queria. E a mensagem que eu queria para você é o seguinte, que mesmo toda a história da Carlene, toda a história que a Carlene passou, ela foi para o mercado privado, beleza. As circunstâncias, a conjectura do país, econômica falando, levou a Carlene para aquela. Talvez não era a primeira opção dela no começo, mas isso não impede da Carlene, que está relacionada com a pergunta que eu fiz anteriormente, não impede a Carlene, daqui a 3 anos, a Carlene dizer, quero voltar para a academia. Não impede. Porque você tem agora as duas capacitações. Então, você tem a do mercado privado, trabalho na área de ciência de dados, e tem na área da academia, que você já tem uma longa formação a respeito. Então, vou dar um exemplo. Provavelmente, se vamos supor que tem um concurso na Universidade X, e a Carlene, pela sua história, a bagagem que você tem na física, mesmo que você tenha passado 2, 3 anos sem realmente estar ativa na pesquisa, provavelmente, mas muito provavelmente, o seu currículo ainda vai ser melhor do que muitos que estarão tentando agora no concurso. Nesse ponto eu queria adicionar, Farinaldo, a questão da relação interpessoal, que a gente aprende a lidar com as pessoas, tanto na academia quanto fora dela, na indústria agora, é algo assim que você leva para qualquer área que você for atuar. Então, e hoje eu vejo também que tem essa tendência das pessoas buscarem as soft skills, né? É isso. Fica aí essa dica também para todo mundo que está pensando no que fazer. Muitos estudantes estavam me perguntando na aula de eletromagnetismo, assim, professor, qual é o mercado de trabalho na física? E eu estou, inclusive, escrevendo um livro sobre isso, sobre o mercado, sobre a carreira de um físico. Aí eu estou falando, por isso que também eu estou entrevistando você, para saber as áreas de atuações. Eu conheço várias pessoas que trabalham no mercado privado, na área de consultoria, no exterior também, e no mercado financeiro. Então, um físico que eu conheço que trabalha na B3, né? E nesse caso, são pessoas com salários altíssimos, né? Coisas inimagináveis dentro da academia. Uhum. Mas que são pessoas que fizeram doutorado em física e depois migraram. E migraram na época de governos anteriores, onde as oportunidades eram imensas. Então, migraram porque quiseram migrar, né? Então, não foi assim, não, talvez isso não me satisfaz mais, eu vou procurar outra coisa que me faz feliz, ou seja lá o que for. Então, as oportunidades são realmente imensas. O diploma de física, acho que está bem claro, vai além da academia. Então, ele vai servir para diversas outras atuações. A gente viu hoje uma, para mim, que foi inimaginável quando eu vi lá na Liga. Peraí, não é mesmo? A Carlene está trabalhando na área? Eu não quis não, eu vou ter que fazer uma entrevista com ela, que foi inusitado. Normalmente seria, talvez, colocar assim, como consultora. Aí, beleza, eu conheço mais, mas não, Boticário não. Peraí, como é isso? Mas é interessante mesmo. E assim, tem muitas empresas que estão abrindo esse ecossistema para trabalhar com produto de dados agora. Então, o mercado está super aquecido, sabe? Eu vou falar que realmente, financeiramente, é bem mais recompensador, mas isso não, assim, eu também não quero deixar que você deve levar o financeiro como a prioridade. Não é isso. Eu acho que é o que faz mais sentido para você naquele momento, né? E eu queria uma forma de não perder toda a minha bagagem, porque eu gosto de pesquisa, eu gosto de estar envolvida com problemas ali, de estar resolvendo algo, e eu tinha que buscar algo próximo disso. Então, um detalhe importante que a gente acabou esquecendo de falar é que ela está trabalhando de casa. Sim, é home office. Acho que ficou claro ali no expandindo as fronteiras para o Brasil, né. Nossa, não, as oportunidades estão abertas para todo lugar, é maravilhoso. Assim, uma coisa boa que a pandemia trouxe foi essa possibilidade da gente trabalhar de casa. Realmente as empresas mudaram, né, Sim. toda a forma de a pensar. Cultura, tudo. Tá bom, eu acho que era só isso. Karen, tem mais alguma coisa que você gostaria de falar? Reforço o meu recado, não desistam da carreira acadêmica, né, é recompensador em qualquer cenário.
nunca vai se perder aquele conhecimento ali, é muito precioso. Então tá bom, era isso. Eu acho que boa tarde a todos vocês. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Ótimo, Carmen. Obrigado mesmo. Tá, de nada. Depois